ela significa que começou. Bom, pessoal, bom dia. Hoje temos mais uma aula de gestão financeira, né? Nossa semana 5 de gestão financeira. Agradeço a presença de vocês. Vamos ver se vocês têm bastante ânimo hoje, que é um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre estrutura de capital. Mas antes eu queria começar a falar sobre o nosso trabalho, tá? Vocês sabem muito bem que a gente tem que dar no mínimo duas notas no bimestre, né? Uma nota é a prova, e lá pelo plano de ensino a prova vale 6, tem peso 6, e outro a gente pode dividir de várias maneiras, mas eu gostaria de passar um trabalho para vocês. Mas assim, como é um trabalho só, é claro que eu vou exigir que esse trabalho seja bem feito, seja minucioso, detalhado e etc, tá? Então, vocês têm que fazer por merecer ganhar esses 4 pontos, até 4 pontos que valem o trabalho, né? Então, eu vou passar agora, eu vou compartilhar um documento com vocês aqui, e este documento, prestem atenção, né? Está gravando, depois da aula eu vou colocar a gravação lá nessa nossa semana. Olá, Patrícia, bom dia. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo. Ótimo. Então, assim, eu vou colocar depois essa gravação e qualquer coisa, se vocês ainda ficarem com dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, eu vou agora compartilhar esse documento onde que eu falo sobre o nosso trabalho do primeiro bimestre. Pessoal, eu queria que vocês confirmassem comigo se vocês estão assistindo. Vocês estão vendo o meu documento sobre o trabalho? Alguém pode abrir o microfone e falar, Sim, por favor? professora, Tá, apareceu aqui. ótimo. Então é o seguinte, esse é o nosso trabalho da disciplina de gestão financeira, primeiro bimestre do segundo semestre de 2020, de 2022, né? Qual é o tema? Daí eu coloquei aqui um pouco mais longo, né? Uma situação, na verdade, né? Você e os colegas, depois de formados, decidiram abrir uma pequena empresa, olha só que legal, de desenvolvimento de robôs voltados à área automobilística. A grande questão dessa empresa é onde conseguir financiamento para abrir empresa. Então, eu coloco aqui uma pergunta, mas aonde vocês poderiam obter financiamento para abrir esta empresa? Essa empresa precisa de uma certa quantia de dinheiro, não interessa quanto, vocês podem até colocar lá R$ 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa nesse sentido. O mais importante, o que é? Pesquise no sistema financeiro nacional quais são as linhas de financiamento disponíveis para pequenas empresas e nesta área específica. Significa desenvolvimento, tecnologia, né? Áreas de vanguarda, né? De autodesenvolvimento e assim por diante. Eu quero que vocês entrem em vários bancos, instituições financeiras e etc., tanto públicas quanto privadas, tá? Procurem linhas de financiamento que caibam para a empresa de vocês, que é uma pequena empresa de desenvolvimento de robôs voltados para a área automobilística. Então, eu quero que daí vocês descrevam essas linhas e discutam qual é a melhor linha de financiamento no caso de vocês. E por quê, né? Claro. Então, vocês vão pegar 10 linhas de financiamento que vocês acharam. Qual é a melhor para vocês? E me digam por que ela é a melhor, tá? Pessoal, cada equipe pode ter no máximo 4 integrantes. No máximo. Professor, pode fazer uma equipe de um integrante? Pode. Pode fazer uma equipe de 2 integrantes? Pode. Uma equipe de 3 integrantes? Pode. Uma equipe de 4 integrantes? Pode. Uma equipe de 5 integrantes? Não. E não vou abrir exceção, tá, gente? O professor Klaus é muito gente boa, legal, sempre conversa, discute as coisas com os alunos, mas
tem certas coisas que o professor Klaus é chato, é bem alemão. Pode me chamar de alemãozão aí, não tem problema. Só não me chamem de alemão nazista, né? Por favor, né? Não tem nada a ver. Mas eu sou bem alemão, bem certinho, né? Até 4 integrantes. Professor, eu não me dou bem com ninguém na turma, posso fazer sozinho? Claro que pode. Professor, eu só tenho um amigo, uma amiga lá, posso fazer com ele? Só pode, não tem problema. Agora, 5 integrantes, não vou aceitar. 5 alunos, não vou aceitar, tá? Então, o trabalho, ele vai ser entregue lá na semana 9, né? Na 9ª semana, que é a aula do dia 30 de setembro. Se vocês entrarem agora lá na aula da semana 9, vocês vão ver que ela já está aberta e já tem esse documento que eu estou apresentando para vocês, tá? Já está lá à disposição. E lá na semana 9, a última aba, lá de baixo, se chama atividade avaliativa, né? Tarefa, atividade avaliativa, onde que vocês têm que entregar o trabalho. Então, vocês vão lá e anexam o arquivo do trabalho de vocês. Lembrando que o AVA só aceita arquivos de até 20 megas, tá? Não aceita mais do que isso. E olha, é o seguinte, gente, só um aluno da equipe precisa entregar. Oh, meu Deus! Só um aluno da equipe precisa entregar o trabalho, tá? Não precisa todo mundo ir lá postar o trabalho. Por quê? Como eu peço estrutura da ABNT, né? Vai estar lá na capa, na contracapa, vai estar lá o nome de todo mundo. Bom, se faltar o nome de alguém, eu não posso fazer muita coisa, né? Não serão aceitas entregas de trabalho após a data e horário estipulado. Lá na 9ª semana, que é o dia 30 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Já está programado. Pessoal, dica bem legal. Hoje é dia 2, vocês têm 28 dias para fazer, 4 semanas. Nossa, esse trabalho dá para fazer em 2 dias. Mas vocês têm 4 semanas para fazer. Eu, se fosse vocês, faria logo, mesmo porque depois vem prova e outros trabalhos de outras disciplinas, e eu já colocaria lá no portal. Entra na 9ª semana e já posta na atividade avaliativa da 9ª semana. Tá certo? Por quê? Deu problema na internet. Fazer o quê, né, pessoal? Deu problema na internet, né? Isso daí não esse trabalho, a entrega dele, não é que é só naquele horário. Ela já está aberta. Desse momento agora que a gente está conversando. Professor, posso fazer o trabalho hoje, entregar hoje? Pode, claro. Então eu diria para vocês, como vocês têm 4 semanas, façam com bastante antecedência e entrem lá na 9ª semana, na atividade avaliativa, e entreguem o trabalho. Por quê? Chega no dia 30 de setembro, 23 horas. Professor, não estou conseguindo. Ai, professor, minha internet caiu. Ai, professor, não sei o quê. Mas vocês tiveram 4 semanas para fazer. Não foi de uma hora para outra, nem uma live, né? Live é com horário marcado sempre, né? Senão nem seria live, né? Então, tomem cuidado com isso, pessoal, tá bom? Eu não vou aceitar trabalho após a data e horário estipulados. A estrutura do trabalho, gente, conforme a BNT, tá? Logo, logo vocês vão fazer TCC, tem que se acostumar. Eu dou umas dicas aqui, ó, não deveria fazer isso, né? Mas o professor Klaus é bonzinho de verdade. Tem um site aqui, não é o site da BNT, é um site outro qualquer, mas ele dá umas dicas bem legais. Eu quero os elementos pré-textuais, capa, contracapa, sumário, etc. Somente os obrigatórios, não os facultativos. Os elementos textuais, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Lembrando que a conclusão é de vocês, tá? E as referências, que é a lista de referências que vai no final do trabalho que vocês utilizaram. Não se esqueçam de citar
os autores na medida que vocês vão fazendo o texto, né? Senão é plágio. Pessoal, trabalho vale até 4 pontos. Professor, posso tirar 0? Pode, se você não entregar ou não fizer nada, tira 0. A nota máxima é 4 pontos. E olha só que legal, como o professor Klaus é chato, meu Deus do céu. O trabalho em si vale 3 pontos, que eu vou considerar profundidade, relevância, adequação. Então, por exemplo, relação com o objetivo da disciplina, com o tema, abordagem de conceitos teóricos, resultados, conclusões e etc. Vale até 3 pontos. Eu falei para vocês que vocês têm que fazer conforme a estrutura da BNT. Isso vale até meio ponto. Então, se o trabalho segue a estrutura sugerida pela BNT, bem como normas de formatação, texto, citação, referências. Então, por exemplo, tamanho da margem, tamanho de letra, tipo de letra, parágrafo, como que é a citação no meio do texto, se a lista de referências segue a formatação da BNT e tudo mais, tá? Eu dei uma dica de site, mas tem muitos outros, tá? Muito importante. É importante isso, gente, porque vocês vão fazer o TCC, e o TCC precisa seguir normas, né? E agora, gente, tem um negócio assim que é extremamente importante, por favor. Não é chatice do professor Klaus, não. Uso correto do idioma português, vale até meio ponto. Então, a princípio, vocês começam com meio ponto nesse item, e daí, à medida que eu vou vendo muitos erros, eu vou tirando pontuação. Mas, a princípio, vocês começam com meio ponto. Se contém erros de concordância, digitação, e etc. Ortografia, né? E etc. Gente, uma dica. O Word, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem em algum lugar, olha aqui, em revisão, daí ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, tem um item chamado revisão de texto, tá? Então, acionem aquilo. Vocês são administradores, vocês não podem entregar um relatório cheio de erros. Isso é inadmissível, pessoal, inadmissível. Eu recebi essa semana no EAD 100%, em curso 100% à distância, uma indagação de um aluno que a indagação toda era um erro de português. Todinha. Eu fiquei assim estupefato. Eu fiquei espantado, tá? Então, vamos cultivar o bom idioma português, isso é bom para todo mundo, inclusive para vocês. Atenção! Agora todo mundo caiu da cadeira, né? Todo mundo foi para trás. Olha lá, em caso de plágio com um texto já existente, por exemplo, da internet, a equipe terá nota 0. É claro que eu só vou dar 0 se eu conseguir provar que aquilo é plágio, tá? E hoje é tão fácil, gente, provar que alguma coisa é plágio ou não. E em caso de cópia entre 2 ou mais equipes, todas as equipes envolvidas terão nota 0. Pessoal, contar um segredo para vocês, mas só fica entre nós. O professor Klaus lê todos os trabalhos, tá? E ele lê mesmo. De verdade, ele leu todos os trabalhos. Depois, inclusive, eu vou dar devolutiva para vocês dos trabalhos. Pessoal, seguinte, rezem para que se tiver plágio, eu não note que é plágio. Porque se eu ficar um pouquinho desconfiado, vou colocar na internet e vou verificar se é plágio ou não, tá? Plágio, gente, é algo muito, muito, muito importante. Há uns anos atrás, o governo da Alemanha perdeu uma ministra da educação por causa disso. Ela era doutora por uma universidade, acho que de Nuremberg, na Alemanha, e só que tinha defendido o doutorado 20 anos antes. Só que um adversário político foi lá fuçar no doutorado dela e provou que a tese de doutorado continha muitos trechos de plágio. A Angela Merkel, chanceler da Alemanha, que é professora universitária, é doutora em química,
originalmente da Universidade de Dresden, na antiga Alemanha Oriental, ela teve que demitir a ministra da Educação dela, gente, veja só. Um presidente da Hungria também aconteceu isso já. E daí, inclusive, essa ex-ministra da Educação, ela teve o título de doutora cassado, foi cassado pela universidade original dela. Bom, vamos lá. E mesmo, uma equipe não fez, se me empresta o teu trabalho, eu copio e mando para o professor, ele nem vai notar. Torça para que eu não note, porque se eu notar, eu não sei quem copiou de quem, né, a não ser que alguém se acuse, mas daí as duas equipes vão levar zero. Professor Klaus é chato. Não, gente, é só colocar algumas regras básicas. Na verdade, isso daí, vocês todos já meio que seguem, né? O correto. Né? Na verdade, é só para que se tiver, assim, uma tentação de fazer algo incorreto, tá aí explicado o que pode ou o que não pode. Tá? Isso é uma observação, qualquer ponto não tratado aqui nesse documento será resolvido diretamente pelo professor da disciplina, professor Klaus, em uma decisão unilateral, né? É claro que eu vou ouvir vocês, professor, e esse caso? Então eu vou ouvir vocês e daí eu vou decidir o que vai acontecer nesse caso. Então, de novo, o tema, vocês vão abrir uma pequena empresa de desenvolvimento de robôs para a área automobilística e vocês precisam procurar linhas de financiamento no sistema financeiro nacional para pequenas empresas e para essa área específica de alta tecnologia, né? Então, eu quero que vocês procurem, descrevam todas as linhas com o máximo possível de informações e discutam qual é melhor no caso de vocês. Pessoal, dúvidas sobre o trabalho? Dúvidas sobre o trabalho? Não, professor. Bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Como que você está? Tô bem, professor. Desculpa o atraso, eu estava resolvendo umas questões com o meu advogado. Nossa senhora, pô, agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo, Jéssica. Não era para denunciar o professor Klaus, né? Não era, não, né? Abrir um processo contra o professor Klaus. Falar Não, nisso. professor, pode ficar tranquilo. Com relação ao trabalho, não ficou nenhuma dúvida. Eu só queria mesmo salientar, né? Não só para o meu grupo, mas sim para todas as pessoas, que tem que se ajudar, gente. Eu não vou ficar. Eu não vou aceitar no meu grupo, independente de quem estiver, pode ser Luiz, pode ser Patrícia, pode ser quem for. Eu não vou aceitar uma pessoa que não faça trabalho. Então, caso eu veja que não está respondendo ao trabalho, eu vou reportar o professor e vai tirar a nota sim, porque eu não acho justo o restante do grupo fazer e a pessoa não fazer. Então, eu gosto de participação e quero colaboração de todos. Isso eu me refiro ao meu grupo, acredito que seja vontade de todos também. Pessoal, aproveitando que a Jéssica falou, eu queria dar um testemunho meu aqui como professor, tá? Primeiro como aluna, depois como professor. Assim, eu me lembro na faculdade, uma vez eu tinha que fazer um trabalho prático lá na fazenda da Federal, eu como agrônomo, né? Tinha uma equipe de 4, 5 alunos. O trabalho deu problema. A gente ia fazer um experimento com cenoura, só para vocês terem ideia, plantar a cenoura e tal. E daí deu problema, a cenoura tem um período de crescimento e tal, não conseguimos tirar nenhum resultado do trabalho. Cheguei na professora e falei assim, olha, professora, aconteceu isso e aquilo, o que dá para a gente fazer? É óbvio que ela compreendeu a situação, sem crise nenhuma, né? Eu também compreenderia como professor. E daí ela disse, faça uma revisão bibliográfica sobre esse assunto, então. Daí eu tinha uma equipe de 4, 5 colegas, né, junto comigo, e assim, ninguém ajudou, e eu pensei assim, eu quero tirar 10, daí eu vou fazer esse trabalho, eu sabia que tinha colega ali, vagabundo, que não ia fazer mesmo. Assim, final da história, tiramos 10. Tem um colega meu, com quem eu converso até hoje, via internet, ele não mora aqui em Curitiba, mas converso até hoje. Eu nunca mais esqueço, bem mais alto que ele. Ô, Klaus, tiramos 10, que bom, eu quase bati nele. Eu tive vontade de dizer, eu tirei 10, né, meu amigo? Pois é, né, professor, é complicado, mas infelizmente eu não acho justo, sabe? Porque querendo ou não, Sim. a gente tá aqui estudando de manhã, aí desse jeito que pega no batente é da... Eu, por exemplo, saindo da aula, eu já tô entrando para trabalhar e só saio 11 horas da noite praticamente.
E vou dar um jeito de conseguir fazer o trabalho, sabe? E óbvio que eu tenho colegas também que trabalham até mais tarde do que eu, não posso comparar. Sim. Mas eu sei que são pessoas que se esforçam. Agora, se as pessoas não se esforçarem para ajudar no trabalho, eu vou reportar você e eu solicito que você tire a nota da pessoa. Por favor, professor, porque eu não acho justo. Daí é assim, agora falando como professor, e eu vou ser bem sincero com todos vocês, né? E, que nem um antigo coordenador meu em outra instituição falou uma vez para mim, Klaus, existem 2 tipos de problemas, os meus e os teus. Eu vou pedir para vocês o seguinte, vocês têm toda a liberdade de mudar a equipe. Isso não é problema meu, isso é problema de vocês. O que eu sugiro é que, se vocês forem tirar alguém da equipe, tirem antes de entregar o trabalho. Porque a partir do momento, gente, que o trabalho está entregue e tem o nome de certas pessoas, eu não posso tirar unilateralmente. Eu queria que vocês entendessem isso. Agora, se o trabalho foi entregue sem o nome de uma pessoa, por mim, tudo bem, não tem crise nenhuma. Porque esse é um problema interno. Eu não tenho direito de me meter nisso. A Jéssica falou assim, vou solicitar ao professor. Então, Jéssica, entregue o trabalho já sem o nome da pessoa, por exemplo, né? Em um caso. Porque eu não posso eu tirar unilateralmente. Senão pode, primeiro é uma situação chata e eu acho antiético para um professor. Para os alunos é outra questão, não tem nada o que comparar, porque é uma relação entre os alunos de uma mesma equipe, eles estão no mesmo nível hierárquico, assim, não tem nenhum problema. Mas com o professor, depois que já foi entregue o trabalho, é meio complicado. Então, antes de entregar o trabalho, reflitam se aqueles nomes que estão ali realmente participaram, fizeram, contribuíram. Se algum nome não contribuiu, decidam entre vocês, dentro da mesma equipe, se a pessoa é digna ou não de ter o nome no trabalho, tá? De qualquer maneira, gente, a grande maioria de vocês trabalha aqui, vocês sabem, né? É uma situação meio chata isso, e por quê? Chega o chefe e diz assim, eu quero um relatório sobre isso tal dia na minha mesa. E o que o chefe quer? O chefe quer um bom relatório tal dia, tal hora na mesa dele. E assim, é uma situação bem chata, porque eu já passei várias vezes por isso, eu até fico cansado, sabe? Porque assim, o chefe não quer saber se as pessoas se dão bem ou mal. Ele quer o trabalho. Eu me lembro uma vez, gente, que numa outra instituição, eu tinha um colega que tinha pouquíssimos trabalhos científicos publicados. Daí eu convidei ele para participar de um trabalho meu. Eu achei que o conhecimento dele poderia ser interessante e tal. Convidei ele para um trabalho meu com um aluno. E o que esse outro professor fez? Praticamente nada. Praticamente nada. Tudo bem, eu já tinha convidado ele e tal. Colocamos o nome dele, publicamos o trabalho numa boa revista científica brasileira. E daí passou o tempo. Daí uma colega minha, mas se não fosse aquele... Porque o aluno que estava junto era um aluno bem ruinzinho, então eu fiz meio que milagre. Daí uma professora começou a falar assim, mas se não fosse o outro professor, vocês não teriam conseguido publicar esse trabalho, porque o outro professor contribuiu. Acho que ele foi no ouvido dela. E ela continuou uma ótima amiga minha até hoje, mas ela continuou. A gente sempre ia almoçar juntos no trabalho e tal. Daí, uma hora eu falei para ela, olha, desculpa, agora eu já me enchi o saco. Você quer saber a verdade? O senhor lá não fez nada. Ele não fez nada. Eu queria ajudar ele e ele não fez nada. E você fica falando para mim que se não fosse ele, o trabalho não ia ter sido publicado, não sei o quê. Daí, é mesmo, Klaus? Ela regalou os olhos. É mesmo, Klaus? Ai, desculpa. Nunca mais ela falou do assunto e ela sabe que o professor é meio vagal até hoje. Bom, mas vamos lá. Então, assim, a única coisa que eu peço para vocês, viu, Jéssica,
é que já tirem ele, se for o caso, né? Se for o caso, decidam dentro da equipe e já tirem o aluno antes, tá bom? Não, tudo bem, a gente vai ver isso o quanto antes, mas não, de momento não tive nenhum problema com o pessoal da minha equipe, nem nada. Eu só gosto Mas mesmo é de só aviso, né? participação, sabe, professor? Eu Eu não, entendo você. Eu não gosto de entendo gente expor. completamente você, Jéssica, porque eu sempre estive no teu lugar, exatamente no teu lugar. Eu entendo assim, em É, todos os sentidos possíveis. não, mas até então, de momento, assim, eu não tive nenhum problema. Eu só deixo claro o recado, porque eu faço, eu ajudo, eu busco, eu faço o que for preciso, entendeu? Mas colaboração é necessário. Tá. Pessoal, só fazendo, eu estava conversando antes, só fazendo um adendo à nossa, é, a nossa sequência de aulas. Hoje a gente vai falar em estrutura de capital, nós estamos no dia 2 de setembro, semana 5. Na semana 6 e 7, semana que vem é outra, estava previsto análise de custo, mas eu estava vendo, estava trabalhando os assuntos aqui, e eu vou adiantar as aulas de controle e planejamento financeiro, que seria a semana 8, 9, e depois a semana 11, depois da prova. Por quê? Porque eu estava vendo, estava matutando aqui que controle e planejamento financeiro é muito importante para análise de custo, tá? Então, eu vou falar sobre balanço patrimonial, é, resultado de exercício, indicadores, orçamento empresarial. Vocês ainda não tiveram esse assunto, esses assuntos, né? Não tiveram em nenhuma outra disciplina. São assuntos típicos de gestão financeira. Eu só fico assim, algumas vezes se teve em outra disciplina. Vocês não tiveram, então, balanço patrimonial, DRE, DPML, indicadores, orçamento empresarial, não tiveram nada disso ainda, né? Não, no momento, até onde eu sei, Tá. não. Então, só para. Assim, a gente vai ter análise de custo, tá, gente? Eu só estou fazendo um remanejamento de data, só isto, tá? Então, nos dias 9, 16, 23 e 30 de setembro, agora o mês de setembro, fora a aula de hoje, a gente então vai ver controle e planejamento financeiro, e análise de custo a gente faz no segundo bimestre, junto com capital de giro, ponto de equilíbrio e alavancagem financeira, tá? Inclusive, a aula de hoje, estrutura de capital, a gente vai ver de modo mais geral, porque como a gente vai ver depois capital de giro, vai ver a alavancagem financeira, então esses detalhes a gente vai ver no segundo bimestre, tá bom? Então, sobre o trabalho está explicado, sobre o calendário está explicado, sobre os assuntos está explicado. Agora vamos começar a nossa aula. Então, a gente vai falar de estrutura de capital. Eu vou tentar compartilhar aqui minha apresentação, vamos ver se eu consigo, né? O professor Klaus está lutando ainda com, com a tecnologia, está aprendendo, está indo para um bom caminho, professor Klaus, está indo para um bom caminho. Pessoal, alguém que esteja com o microfone aberto, talvez Jéssica, estão vendo o meu slide? Sim, professor. Sim, professor. Ótimo, muito obrigado. Essa é a minha pergunta inicial de toda a aula, só para ter certeza que eu estou manejando a tecnologia de forma correta, tá? Só para isso. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês. Toda a aula, professor Klaus, vocês estão vendo o meu slide? Toda a aula, professor Klaus, só para ter certeza. Pronto, vamos lá. Então, nossa Professor, fale. antes de você iniciar aí, só para avisar, não sei se o senhor viu minha mensagem ali no chat, mas a Giovana não vai poder participar, tá? Não, tudo bem. Ali, assistir depois. Sem problema, você avisa ela. Quem que está falando? João. Ô, João, você avisa ela, por favor, João, que para depois ela entrar na atividade de frequência, fazer o exercício, né? A questão objetiva, para daí ela ganhar presença na aula de hoje, tá bom? Sem problema nenhum. E lógico, ela vai poder assistir, ver os slides que já estão no AVA, e depois ver a nossa gravação aqui, né? Então ela vai ter todos os detalhes. Aliás, gente, sobre o trabalho, ninguém pode reclamar
que não foi avisado do trabalho, porque está aqui na gravação, tá, gente? Lembrando, o documento lá que eu apresentei sobre o trabalho já está na semana 9. A semana 9 já está aberta e vocês já podem ir lá ver, e inclusive entregar o trabalho se vocês quiserem. Então, a semana 9 já está aberta para vocês. A semana 6, 7 e 8 ainda não estão abertas, mas a semana 9 já está aberta se vocês quiserem trabalhar ou fazer o trabalho, entregar o trabalho de vocês, sem problema algum. Aliás, eu sugiro que façam o mais rapidamente possível. Ah, pessoal, se alguém quiser tirar dúvidas sobre o trabalho durante esse período, à vontade. Pode me mandar, pode conversar, sem problema nenhum. A única coisa que eu não vou fazer é corrigir o trabalho antes da entrega, para eu ser o mais justo possível com todas as equipes. Mas eu posso dizer assim, olha, eu acho que o teu trabalho está incompleto, pesquise mais linhas de financiamento, não ficou bem claro aqui por que é essa melhor, e coisas assim, tá bom, pessoal? Então, vamos falar sobre o nosso assunto dessa semana, lembrando que a semana 5, né, é a mesma que está lá no portal, no AVA, e o nosso assunto de hoje é estrutura de capital. Vocês já estão cansados de saber que meu nome é Klaus, né? Bom, a palavra capital, eu adoro a etimologia, a origem das palavras. Por quê? Daí você pode, assim, ter uma ideia por que a gente usa aquela palavra para aquele sentido, né, nos dias de hoje, né? A etimologia da palavra capital vem do latim capitis, que significa qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços. Lembrando, né, a gente já falou lá na segunda aula que capital é um dos grandes fatores econômicos, né? Originalmente a gente tinha capital, trabalho e terra, né? Capital, dinheiro, principalmente, trabalho, que é recursos humanos, e terra, que são recursos naturais renováveis e não renováveis. E com o tempo a gente adicionou outros dois fatores econômicos, né? Tecnologia e empresariedade, a capacidade da pessoa de atuar como empresário, né? De gerir um negócio. Então, hoje a gente já tem 5 fatores econômicos, mas originalmente capital foi um dos grandes fatores econômicos. A gente diz que capital é qualquer ativo, não necessariamente dinheiro, tá? Não necessariamente dinheiro, dinheiro vivo. Eu quero repetir. Capital é qualquer ativo, não necessariamente dinheiro, mas é claro que dinheiro é um dos principais tipos de capitais, né? Mas não necessariamente dinheiro, que é capaz de gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção. Então, eu tenho um capital qualquer, eu vou aplicar para ele produzir algo. Quando eu produzo algo, eu vou vender e vou gerar receita. A partir da receita, ao longo do tempo, eu vou ter lucro. Então, rendimento ao longo do tempo. Qualquer coisa que eu possa aplicar para produzir algo ao longo do tempo, que vai me gerar receita, que vai me gerar lucro, isso é chamado capital. Então, eu falei lá, qualquer ativo, não necessariamente dinheiro, mas dinheiro, investimento financeiro, estoque, bens. Ah, mas como estoque é um capital? Claro, porque eu tenho algo estocado que eu posso vender em um futuro bem rápido, a médio prazo ou a longo prazo. Mesmo bens. Eu não posso vender minha casa, por exemplo, um terreno que eu tenho? Claro. Então, isso também é chamado um capital. E mais uma coisa, olha só, as pessoas que trabalham conosco, elas não são um capital também? Então, por exemplo, um professor que se desdobra para dar a melhor aula possível, adquire conhecimentos, né, investe na sua própria capacitação, e ele atrai os alunos, faz com que os alunos evoluam, né, cresçam cada vez mais dentro daquela profissão. Ele não é um capital da universidade ou do colégio, da escola? Então, ele também, por quê? As pessoas sabem que os professores daquela universidade, daquela escola, daquele colégio, são muito bons, né? Aliás, sempre falaram isso
da Uniandrade, né? Nossa, alunos de várias, de engenharia, da escola de negócios, da saúde, um monte de alunos já falou assim, na minha cara, olha, professor, não estou puxando saco, não. Inclusive alunos que já se formaram, falaram depois e tal. O maior capital da Uniandrade são os seus professores, né? Que eles atraem, seguram alunos e etc. Por quê? Eles fazem os alunos crescerem, evoluírem, tá? Então, a gente pode falar que também os nossos colaboradores fazem parte do capital da empresa, porque eles também podem gerar riquezas. Nossa, e daí tem vários tipos de capital, gente, vários tipos de capital. Por exemplo, capital financeiro, títulos, obrigações e outros papéis que podem ser convertidos em dinheiro vivo rapidamente. Por exemplo, ações, debêntures, né, aplicações a curto, médio e longo prazo, letra do Tesouro Nacional, etc. Até poupança, né? Poupança já é dinheiro, né? Mas eu posso rapidamente pegar de um momento para outro para aplicar em alguma coisa na minha empresa. Então, esse é um capital financeiro, uma reserva de dinheiro que eu tenho sob outras formas. Capital produtivo é aquele que é investido visando diretamente a produção e daí gerar lucro por meio da produção, né? Então, quando eu compro um equipamento, quando eu compro ou alugo um local e etc., eu estou investindo na produção. Então, a gente chama de capital produtivo. Capital especulativo, a gente já falou sobre o Sistema Financeiro Nacional, né? Foi aula passada que a gente falou, eu estava pegando minha cola aqui do calendário. A aula passada são aqueles investimentos sem ganhos para a economia, que visam só uma obtenção rápida de lucro no mercado financeiro. Então, nós temos muitos ativos financeiros no mercado financeiro, sistema financeiro, que são de capital especulativo. Muitas pessoas falam que ações é capital especulativo. Eu não considero, sabe, gente? Por quê? As ações refletem exatamente a saúde da empresa e assim, muitas vezes as empresas abrem capital nas bolsas de valores, né, com a intenção de captar dinheiro, tá? Então, na minha opinião, a ação não é um capital especulativo, mas tem gente que acha, não vou discutir. Capital social é aquele investimento inicial feito pelos sócios ou acionistas de uma empresa para colocar em funcionamento, né? É o que está lá no contrato social. Pode ser tanto na forma de dinheiro como em bens. Então, por exemplo, a empresa ela teve capital social de 100 mil reais, que é para começar a funcionar. Tem 2 sócios, cada um colocou 50 mil reais. Um entrou com 50 mil reais em dinheiro e outro entrou com um terreno valendo 50 mil reais. Por exemplo, né? Isso é o capital social. E eles se confundem muito com capital inicial, tá? Capital inicial é investimento realizado para colocar funcionamento qualquer atividade, inclusive pequenos negócios da economia informal. Qual a diferença do capital inicial para o capital social? Normalmente o capital social vem direto do bolso dos sócios. O capital inicial não necessariamente. Pode vir direto do bolso dos sócios, como pode vir também de um empréstimo, de um financiamento pego no mercado, como é o caso do trabalho de vocês, tá? Eu falei, olha, o nosso colaborador não pode ser um capital para a gente? Claro que pode. É o chamado capital humano, tá? Porque as pessoas têm conhecimento, capacidade, experiência, motivação. Isso é muito importante para compor uma empresa, pessoal. Só que a gente não consegue medir isso direito, né? Quando a gente, por exemplo, fala em indicadores de RH, vocês, apesar de não serem da área de RH, como são da área de administração, é muito importante estudarem isso. Tem já alguns indicadores de RH que tentam medir isso. O conhecimento, a capacidade, a experiência e a motivação das pessoas. Eu até posso medir de forma indireta, né? Através do absenteísmo e outras coisas assim, produtividade e outras coisas nesse sentido. Gente, isso que a gente chama de ativo intangível.
Intangível, então, eu tenho ativo tangível, que é aquele que eu pego, o dinheiro, a máquina, o terreno, a construção. Agora, um ativo intangível é aquele que eu não consigo pegar, eu não consigo medir. Como que está a motivação das pessoas? Eu como professor, perguntar, como que está a motivação dos meus alunos? Vamos lá, vamos motivar, gente, vamos lá, esse assunto é muito legal. Tá baixa a motivação. Professor, não é pelo senhor, professor, é que eu estou cansado, professor, a pandemia está me pegando, professor, eu estou nervoso, professor. Não, professor, eu adoro a sua aula, é legal, o assunto é super, super legal, o senhor é expansivo, e etc. Ótimo. Como está a motivação de vocês? Essa ideia a gente pode passar para os nossos colaboradores. Por isso que eu sempre falo, até para o pessoal da RH, vocês não podem ver os colaboradores como simples números. Eu já trabalhei numa empresa que era assim, que era horrível, gente, que era horrível. Vocês têm que ver as pessoas, como almas, como motivação, como alguém que pode contribuir para a empresa, né? E não é só dar curso de capacitação, essas coisas assim. É muito mais do que isso. Motivação é muito mais do que isso. Algumas vezes a pessoa tem uma larga experiência, grande capacidade, mas não está motivada. Então ela não vai produzir como ela deveria produzir. Agora, uma pessoa motivada, ela aprende muito mais fácil, ela evolui muito mais fácil, né? Então, ela vai gerar mais riqueza para a empresa, né? Por isso que capital humano é uma das formas de capital. É um ativo, mesmo que seja intangível, que vai gerar mais riqueza para a empresa, para a organização. Gente, tem algo que a gente ensina na engenharia de produção, por exemplo, que é a gestão do conhecimento, tá? Cultura organizacional. Tudo isso vocês têm que prestar muita atenção. Eu, sinceramente, eu peço desculpas que eu ainda não vi a matriz curricular inteira de vocês, só vi algumas matérias, mas se vocês não, por acaso, não tiverem, é muita coisa que vocês têm que aprender, né? Algumas vezes é complicado colocar tudo na matriz curricular, mas eu indico, estudem gestão do conhecimento e cultura organizacional. É muito bom para vocês trabalharem em relação ao capital humano. Então, a gente fala lá capital financeiro, produtivo, social, inicial, especulativo, mas capital humano também é muito importante. E tem um tipo de capital, pessoal, que a gente vai gastar pelo menos uma aula inteira só para falar disso, que é o tal do capital de giro. Né? Capital de giro, a gente diz que são recursos necessários para que uma empresa mantenha a sua atividade do dia a dia. É dinheiro e outros ativos de alta liquidez. Liquidez quer dizer que eu posso usar rapidamente, de um momento para outro. Né? Então, algumas vezes eu tenho um capital de baixa liquidez, por exemplo, dinheiro que eu investi para a construção. Mas eu não vou conseguir vender a minha construção de uma hora para outra. Então, ele tem baixa liquidez. É a mesma coisa carro, né? Eu tenho amigos que gostam de comprar e vender carro usado e tal, trabalham até com isso. Eu tenho um amigo na Alemanha que trabalha com isso, é um amigo meu, um grande amigo meu alemão, que mora em Berlim. Ele compra e vende carros usados, né, lá na Alemanha. E assim, ele até mesmo fala, olha, tal modelo de carro tem alta liquidez, tal modelo de carro tem baixa liquidez. O que significa? Se ele tem um modelo com alta liquidez, pode ser que ele venda no dia seguinte. Ele não vai ficar muito tempo com aquele carro, ele vai transformar o carro em dinheiro rapidamente. Isso é alta liquidez. Agora, um modelo de carro que ninguém quer, só poucos querem, pode ser que fique 1 mês, 2 meses, 3 meses para ele vender. Então, ele de baixa liquidez, demora mais tempo em transformar em dinheiro. Então, o capital de giro, a gente fala que é o dinheiro vivo que a gente tem, né? Ou lá no banco, mas em conta corrente e tal, que eu posso ir lá pegar no mesmo dia, se eu quiser, e outros ativos que eu posso transformar em dinheiro rapidamente. Para que serve o capital de giro? Para manter a empresa funcionando, né?
Então, pagar em dia fornecedor, salário, conta de consumo, etc. O meu pai, no final da década de 60, começo da década de 70, tinha uma pequena siderúrgica. Ele saiu da siderúrgica em 1973, se eu não me engano. Eu já tinha 3 para 4 anos de idade, os meus pais já eram casados há quase 10 anos, 7 ou 8 anos, pelo menos. E a minha mãe conta, até hoje ela conta. A empresa, aliás, fica aqui. Eu estou olhando para a empresa nesse momento. Ela fica bem pertinho da minha casa. Eu consigo olhar aqui do meu escritório. A minha mãe sempre conta que chegava no final do mês, ela pagava os fornecedores, pagava primeiro os salários, era o sagrado. Pagava os fornecedores, pagava imposto, pagava todas as contas, luz, água. Se sobrasse dinheiro, a gente ia ter um mês tranquilo. Se não sobrasse dinheiro, a gente ia ter um mês bem apertado, né? Então, assim, o capital de giro serve para pagar essas contas do dia a dia, tá? Mas capital de giro é tão importante, pessoal, que nós vamos ter uma aula específica, pelo menos uma aula específica para capital de giro, tá? Então, vamos depois discutir em detalhes isso daí. Esse capital, qualquer que seja o capital, pode vir da onde? Então, a gente tem 2 tipos de capital conforme a origem desse capital, tá? O primeiro tipo é o capital próprio, né? É aquele investimento realizado diretamente pelos sócios ou acionistas. Por quê? Quando eu tenho uma empresa, abro meu capital lá na Bolsa de Valores, coloco ações para serem vendidas, quem comprar, ele vai se tornar automaticamente um acionista. Quer dizer assim, a grosso modo, ele vai ter um pedacinho da minha empresa. Eu, por exemplo, tenho ações da Vale, então eu sou meio que dono da Vale. Quer dizer, um pedacinho minúsculo, né? Mas eu sou meio que dono da Vale e assim por diante, tá? O capital próprio também pode vir de recursos oriundos do lucro da empresa, né? Então, muitas vezes, a empresa, estatutariamente, pelo estatuto interno da empresa, obriga que uma porcentagem dos lucros seja aplicado na própria empresa. Então, isso a gente também considera capital próprio. Então, quando vem dos donos da empresa, né, sócios ou acionistas, ou vem dos lucros da empresa. Quer dizer que é dinheiro da própria empresa. Então, a grosso modo, a gente pode dizer que o capital próprio vem dos lucros gerados pela operação, recursos de sócios, recursos de acionistas, eventualmente reserva de capital, reserva de lucro, venda de ativos e tal. Inclusive, a gente vai estudar isso bastante em balanço patrimonial. Isso é o que é, no balanço patrimonial, considerado como um ativo. Ativo é aquilo que vai gerar receita. Ativo é aquilo que, mesmo que não esteja gerando receita, ele pode gerar receita no futuro, tá? Então, lá no balanço patrimonial fica como ativo. E eu posso ter capital de terceiros. Outra pessoa que não tem nada a ver com a minha empresa, outra empresa que não tem nada a ver com a minha empresa. Por isso a gente chama de obrigações. Por que obrigações? Porque eu sou obrigado a pagar de volta este dinheiro que eu peguei de terceiros, né? Então, grandes exemplos básicos, né? Empréstimos bancários, encargos sociais, fornecedores, impostos, salários a pagar. Como assim, professor? Salário? Fornecedor? Imposto? Como assim? É o seguinte, gente, porque o fornecedor, ele pode não dar dinheiro para a gente, mas ele dá matéria-prima para a gente, ele dá mercadoria para a gente. Então, a gente tem uma obrigação de pagar de volta, porque aquela matéria-prima vai gerar produto, que vai gerar lucro, tá? Então, o salário é a mesma coisa. Aquele funcionário, a gente sabe que quando a gente entra numa empresa, o primeiro salário só vai ser dali um mês, né? Porque a pessoa precisa trabalhar para ganhar o salário. Então, o salário de agosto a gente recebe começo de setembro.
É sempre assim. Então, o que o colaborador fez? Ele emprestou para a gente, né? Ele emprestou o trabalho dele, que vale dinheiro, a gente produziu o produto, vendeu o produto, teve lucro, a gente paga ao nosso colaborador, tá? É claro que a gente está acostumado de capital de terceiros, basicamente empréstimo bancário, financiamento, né? Basicamente isso. Só que todo o resto de obrigações também pode ser considerada como um capital de terceiros. Conta de água, conta de luz. Eu primeiro gasto água, primeiro gasto luz, daí eu pago a conta. Então a Copel, a Sanepar, me emprestou dinheiro, né? Ela me emprestou matéria-prima para fazer a minha produção, né? De novo, normalmente, recurso de terceiro, a gente está acostumado com financiamento, empréstimo, etc, tá? Mas tem mais coisa que são obrigações também, né? E daí a gente pode considerar como capital de terceiros. E lá no balanço patrimonial a gente considera como passivo. Então a gente, olha, tem uma outra classificação aqui que pega também a mesma ideia de capital próprio e de capital de terceiros. Só que ele coloca como fonte interna e externa, né? Fonte interna, lucro retido, né? Que eu não distribuí entre os sócios ou entre os acionistas, outras fontes, né? E fontes externas, recurso próprio, que é capital acionário, aumento de capital, quando eu abro ações na bolsa, e recursos de terceiros, que são minhas obrigações, empréstimo bancário, emissão de títulos, debêntures, por exemplo, que é um tipo de empréstimo, um tipo de dívida que a empresa faz, e outros, como a gente acabou de ver agora. Não é complicado, né, gente? É relativamente simples. Eu gosto muito dessa figura aqui, a gente vai falar muito sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas eu tenho balanço patrimonial, né? O ativo e o patrimônio líquido são considerados capital próprio. E o passivo, né, que eu acabei de falar aqui no balanço patrimonial, capital de terceiros, as obrigações são consideradas passível, principalmente passivo exigível de longo prazo, são os empréstimos, financiamentos de longo prazo, a gente chama de capital de terceiros, que é algo que eu tenho que pagar. Eu emprestei de alguém, eu vou ter que pagar, então é uma obrigação. A grande pergunta que uma empresa tem, e daí entra até o trabalho de vocês, né? É muito importante, como que eu financio a empresa? Recurso de terceiro ou recurso próprio? Depende de uma série de condições, né? Algumas vezes é melhor recurso próprio, outras vezes recurso de terceiro é mais barato do que até o recurso próprio, dependendo da oportunidade, que a gente vai falar agora, o custo de oportunidade ou o custo de capital. Então, uma grande pergunta que a gente quer tentar responder é: melhor usar capital próprio ou capital de terceiros? Depende da remuneração e custo de capital, tá? Remuneração do capital é o retorno gerado pelo investimento, tanto de capital próprio como de capital de terceiros. Eu vou pegar dinheiro, pode ser meu, pode ser do banco, e vou investir em uma produção de alguma coisa qualquer. Por exemplo, desenvolvimento de robôs para a indústria automobilística, tá? Então, eu tenho duas decisões, ou uma decisão a ser tomada com dois objetos. Eu preciso de R$1 milhão para minha empresa. Opa, eu tenho R$1 milhão. Então, eu vou pegar capital próprio. Não, espera. Não necessariamente. Eu posso pegar capital de terceiro. Depende do custo de oportunidade ou custo do capital. É o seguinte, vamos explicar isso mais detalhado. Eu preciso de R$1 milhão para começar a minha empresa, tá? Eu tenho esse R$1 milhão, mas eu tenho duas coisas que eu posso fazer com esse R$1 milhão. Investir na minha empresa ou investir no mercado financeiro. Bom, eu projeto lá pelo plano de negócios que minha empresa vai dar um retorno de 0,5% ao mês. Mas se eu colocar no mercado financeiro, eu vou obter um retorno de 1% ao mês, já descontado imposto de renda.
eu vou ter retorno de 1%. O que eu vou fazer? Eu vou colocar no investimento qualquer. Por quê? Ele dá um retorno maior do que eu teria na empresa. Esse é o chamado custo de oportunidade, tá? Tem outra alternativa. Eu tenho R$ 1.000.000, tá? Eu coloco para um investimento que me rende 1% ao mês. E daí eu pego o financiamento lá de um banco estatal, banco privado, etc., que vai me cobrar, porque é uma área de alta tecnologia, etc., uma startup, então ele vai me cobrar um juros mais baixo, vai me cobrar 0,5% ao mês. O que vale mais, então? Vale mais pegar de terceiros, porque ele só vai me cobrar 0,5% ao mês. O dinheiro que eu tenho, R$ 1.000.000, eu vou colocar no mercado para numa aplicação financeira qualquer que vai me render 1% ao mês. Então, esse é chamado custo de oportunidade, quando eu posso pegar, se eu tenho capital próprio, investir em uma outra coisa que rende mais. E o custo de capital é quanto vai me custar se eu pegar de terceiros, tá? Então, eu tenho que fazer uma análise muito detalhada sobre isso. Eu já vi muito empresa pegar capital próprio. Por quê? O financiamento é muito caro. Por mais que ela tivesse aquele dinheiro, pudesse investir em um ativo financeiro qualquer de mercado, não daria o retorno esperado. Então, algumas vezes é mais fácil pegar um financiamento. Por quê? O financiamento é mais barato do que se eu ganhar dinheiro em um ativo financeiro qualquer, tá? Muito importante isso, mas muito importante. Algumas vezes as pessoas pensam, não, é melhor capital próprio, mas depende. Por isso que eu pedi para vocês fazerem esse trabalho, é um dos motivos, né? Esse trabalho que eu mandei hoje. Será que vai ser mais fácil, menos custoso pegar uma linha de financiamento qualquer ou eu colocar capital próprio na minha empresa de desenvolvimento de robôs? Gente, hoje a gente tem algumas linhas de financiamento específicas para algumas coisas que são muito mais baratas. Eu, por exemplo, na agricultura, a gente tem a linha de financiamento chamada ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono. Quase ninguém usa. O que é isso? O governo federal dá dinheiro a custo muito baixo, juros literalmente subsidiados, para quem quer investir em uma agricultura mais sustentável, que não é muito danosa ao meio ambiente, mas daí tem que provar que faz uma agricultura mais sustentável. Mas vale a pena, porque o custo é muito mais baixo. Mas poucas pessoas pegam, porque não querem se dar o trabalho de fazer uma agricultura mais sustentável, tá? Então, por exemplo, um agricultor, nesse caso, com juros subsidiados, para ele é melhor pegar a linha de financiamento chamada ABC, né, Agricultura de Baixo Carbono, do que investir capital próprio. Porque se ele pegar o capital próprio, colocar no banco para render, custo de oportunidade, ele vai ganhar muito mais do que ele está pagando de juros para essa linha de financiamento da agricultura de baixo carbono, custo de capital. Tá certo, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Até agora, vocês estão compreendendo certinho? Tudo em ordem? Até agora está tudo certinho, pessoal? Sem dúvidas? Ou o pessoal está dormindo, Osmar já respondeu que sim, ou o pessoal está dormindo, foi fazer outra coisa, ou... Não, professor, estamos aqui. Vocês sabem que meu filho é bem CDF, que nem eu, bem CDF. E ele não falta aula, ele participa da aula e tal, mas esses dias ele dizia, pai, o professor estava tão chato, o assunto estava tão chato, que eu até fui no banheiro durante a aula, e é uma coisa que ele normalmente não faz, tá?
Então, quando a gente vai decidir se usa capital próprio, se usa capital de terceiros, a gente tem que ver o custo de oportunidade, né? Se eu tenho capital próprio, eu vou ganhar mais como? Colocando no mercado um rendimento financeiro qualquer ou investindo na minha empresa. Se eu pegar dinheiro de terceiros, mesmo eu tendo capital próprio, ele é mais barato do que se eu colocasse o meu dinheiro em um ativo financeiro, eu vou pagar menos de juros do que eu vou ganhar de juros num ativo financeiro. Então, tudo isso daí eu tenho que ver, tá? É o custo de oportunidade junto com o custo de capital. E eu quero que vocês deem muita atenção a isso no trabalho que vocês vão entregar no final do bimestre. Daqui 4 semanas. Então, vocês vão ter tempo para fazer esse exercício. E é um exercício, gente, que vocês têm que fazer na prática de qualquer jeito, tá? Vocês são obrigados a fazer, porque senão vocês podem perder muito dinheiro nisso. Mas, que nem eu falei, professor, pode acontecer de mesmo eu tendo capital próprio ser melhor eu pegar um empréstimo no banco? Pode. Principalmente quando os juros são subsidiados, né? Agora, quando os juros são muito altos, quando eu pego um empréstimo com juros muito altos, daí é lógico, e eu vou explicar daqui a pouco, vou até mostrar como é que é no Brasil, assim, rapidamente, é lógico que daí é melhor usar capital próprio, tá bom, pessoal? Do que pegar capital no mercado, lá, pegar dinheiro no mercado. E capital de giro é muito pior, tá? A gente vai falar detalhadamente em capital de giro, isso é muito pior. É no caso de capital de giro, né? Vamos dar continuidade, então, vocês não têm pergunta nenhuma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, tá? Como eu falei para vocês, melhor usar capital próprio ou de terceiros, tá? Eu posso, inclusive, fazer uma composição das fontes de financiamento a longo prazo, visando atender o que eu preciso de recursos, né? E daí, chegar no que eu chamo, no que a gente chama, estrutura ótima de capital. A estrutura ótima de capital é a proporção, eu já vou mostrar como é no Brasil, em média, é a proporção de recursos próprios, recursos que venham da própria empresa, né? Lembre-se dos sócios, dos acionistas, retenção de lucro e tudo mais, né? E é a proporção entre esses recursos e recursos que a gente pega no mercado, tá? A ser mantido por uma empresa que leva à maximização da riqueza dos proprietários. Gente, até sobre isso, existem algumas teorias, né, na academia. Tem um italiano que diz que é melhor mais recursos próprios, tem um americano que diz que é melhor mais recursos de terceiros e tal. Na verdade, essa estrutura ótima vai depender, basicamente, da área onde que você trabalha. Então, a gente sabe que, por exemplo, a médio e longo prazo, os governos, daí independe até que ideologia que está no governo, eles tendem a favorecer certas áreas que são estratégicas para a economia de um país. Vocês querem ver um exemplo? A agricultura, né? E tudo ligado ao agronegócio. O Brasil hoje é um país agrícola, quer queira, quer não queira. É um país agrícola. Eu estava vendo hoje de manhã, né, que o PIB no terceiro trimestre, que terminou agora janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. O PIB no segundo trimestre, ele caiu 9, alguma coisa por cento em relação ao primeiro trimestre, né? O terceiro trimestre está terminando agora, em setembro, daí o último trimestre é outubro, novembro e dezembro. A gente sabe que no primeiro trimestre do ano, quando ainda não tinha efeito a pandemia, a gente teve um leve aumento. No segundo trimestre, teve uma queda, então, de 9, alguma coisa. No terceiro trimestre, provavelmente vai aumentar um pouquinho, e no quarto trimestre aumenta um pouquinho mais. Mas a gente termine o ano com uma queda entre 5% e 7%, tá? E eu estava vendo agora que o consumo das famílias caiu 12%, os serviços e indústrias caiu entre 4% e 5%, se não me engano, e o agronegócio subiu, acho que entre 1% e 2%, né?
O agronegócio subiu, com pandemia e tudo. O agronegócio subiu. Então, ele segura bastante o PIB do país, a riqueza, a geração de riqueza do país, tá? No caso do Brasil. Então, o que acontece? Essa é uma área, obviamente, para independente qual a ideologia que está no governo, essa é uma área de prioridade. Então, o que o governo vai fazer? Ele vai abrir linhas de financiamento com juros baixos ou mesmo juros subsidiados, quer dizer, juros abaixo do mercado. Ele paga uma parte desses juros para o agricultor, para o agronegócio. E o governo faz isso com outras áreas também. Por exemplo, altíssima tecnologia, habitação, né? E outras áreas onde que ele pode fornecer linhas de financiamento com juros mais baixos ou mesmo juros subsidiados pelo próprio governo. Então, nesse caso, a estrutura ótima de capital, ela provavelmente vai ser mais recursos de terceiros e menos recursos próprios. Agora, áreas que não são prioridade de governo, onde que não recebem linhas de financiamento com juros mais baixos ou subsidiados, essas áreas têm a tendência de terem juros mais altos quando você pega um financiamento, um empréstimo, né? Faz um investimento. E daí, talvez, nesse caso, uma estrutura ótima de capital, ela tenha mais recursos próprios do que recursos de terceiros. Então, gente, na verdade, a estrutura ótima de capital, ela vai depender de qual área vocês trabalham, do que vocês têm à disposição de linhas de financiamento de terceiros, o quanto vocês têm à disposição de recursos próprios e assim por diante. Existem na academia, né, na economia, na ciência econômica, várias teorias. O problema é que essa teoria nem sempre se aplica àquele momento prático que vive a empresa, tá? Isso pode mudar de país para país, inclusive, tá? Então, imaginem só, vamos pegar diferentes situações. Você tem mais dívida do que capital próprio. Então, você pegou mais de terceiros do que teu dinheiro. Qual que é o risco disso? Isso é muito mais arriscado do que você pegasse mais capital próprio do que dívida. Por quê? Quando você pega mais dinheiro de terceiros, capital de terceiros, você vai ter que pagar aquele capital. É uma obrigação. Lembre-se que eu já falei lá atrás. Então, automaticamente a tua empresa precisa dar mais retorno, porque ela vai precisar pagar todos os fornecedores e tudo mais, imposto, não sei mais o que, dar lucro para você e pagar o empréstimo, tá? É interessante, até vou passar aqui para o quarto item, quando eu tenho maior uso de capital de terceiros, por causa desse maior exigência de maior retorno, eu tenho uma pressão sobre o fluxo de caixa da empresa. Por quê? O que a minha venda vai gerando de receita, uma parte tem que ir para pagar, por exemplo, os empréstimos, os financiamentos que eu fiz no mercado. Então, uma outra coisa bem interessante é o seguinte, que o custo médio de capital, ele é reduzido até um certo nível de endividamento. Então, por exemplo, de toda a capital da empresa, 5% é capital de terceiros, 10% é capital de terceiros, 15% é capital de terceiros. Chega um ponto em que os juros cobrados por este endividamento, ele começa a aumentar, porque aumenta o risco financeiro. Imaginem só, 80% do capital investido na minha empresa é de terceiros. Quanto de juros eu vou ter que pagar? Quanto de juros brutos eu vou ter que pagar de volta para o banco ou para a pessoa que me emprestou? Então, quanto mais eu tenho que dar retorno do capital de terceiros, mais eu tenho que gastar, mais a minha empresa vai sofrer. Maior é o risco financeiro.
Quanto maior for o risco financeiro do banco não receber aquilo, maior vai ser os juros cobrado. Então, vai aumentar o custo médio de capital. E é por isso que os juros no Brasil são tão altos. Você vê juro de capital, de cartão de crédito, 300% ao ano. Juros de cheque especial, 250% ao ano. Mas como assim? A inflação é de 5, 6, 7, 8%. É que muita gente não paga. Então, o banco, ele corre um risco muito grande. Para ele não ter prejuízo, os outros acabam pagando juros maiores, porque sabe que alguns não vão pagar, tá? Então, nesses casos, é bom que a empresa tenha maior independência frente à pressão de mercado e riscos conjunturais. Quer dizer, por exemplo, o presidente acordou de mau humor, daí todo mundo ficou de mau humor, juros sobem e assim por diante, tá? Vocês têm que se lembrar que quando a gente pega capital de terceiro, daí esse terceiro é chamado credor, né? Que ele emprestou o dinheiro para a gente deve dinheiro para ele. Ele tem o direito de receber os juros e o reembolso do capital emprestado. Ele tem o direito, ele não quer saber do desempenho da empresa. Então, muitas vezes, eu tenho que tirar dinheiro da produção, ou dinheiro do lucro das empresas, ou dinheiro do bolso dos sócios, para pagar o credor, tá? Então, ele tem direito a receber o dinheiro que está lá no contrato, independente se a empresa vai bem ou não. É claro que ele pode, de repente, renegociar, ou a empresa pode renegociar com o credor, mas ele tem esse direito. Por isto, quanto maior o volume de capital de terceiros, maior a probabilidade de conflito de interesse entre credor e acionista. O que quer dizer isso? E a empresa não foi tão bem, não deu muito lucro. Então, a empresa tem que optar. Ela vai pagar o credor dela ou vai pagar os acionistas, né? O resultado para os acionistas. Na verdade, ela tem que pagar primeiro o credor, porque ele tem direito por lei e por contrato de receber o dinheiro que ele emprestou de volta com juros e correção monetária. Os acionistas, eles só têm direito a receber as chamadas sobras do exercício, que a gente vai lá falar muito em controle e planejamento financeiro. Pode acontecer, por exemplo, de quando a gente tem capital de terceiros, a gente ter diferentes financiamentos. Como assim, professor? Eu pego uma parte do capital que eu preciso de um banco, outra parte de outro banco, outra parte de outro banco. E cada uma dessas ter custos financeiros, as taxas de juros diferentes. Uma cobra 10% ao ano, outra cobra 20% ao ano, outra cobra 30% ao ano, tá? E daí depende da onde que a gente vai pegar. Por exemplo, você pega de um banco comercial, qualquer uma linha de financiamento ou próprio banco, as taxas são livremente definidas pelo mercado, tá? Então, normalmente você tem uma cobrança de taxa de juros, né, que é a remuneração do banco ao te emprestar dinheiro, uma cobrança de taxa de juros normalmente elevada. Mas pode acontecer que, por exemplo, uma parte do dinheiro que eu preciso, eu pego lá do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, né, que é ligado ao governo federal. O BNDES, ele não tem no seu estatuto a obrigação de ter lucro. Ele sempre tem lucro, mas ele não tem. Então, ele pode emprestar dinheiro de forma subsidiada para algumas linhas muito específicas. Vocês podem até entrar no site do BNDES, sugiro até para fazer o trabalho de vocês, que lá a gente pode encontrar algumas linhas específicas que têm taxas subsidiadas. Quer dizer, a taxa de juros é abaixo do mercado normal e quem paga essa diferença é o governo. Inclusive, pode ser um custo real negativo. Quando você desconta a inflação, você paga menos. Digamos que você tem um ano para pagar com taxas de 5%. E a inflação no mesmo ano
é de 8%. Então, quer dizer, está abaixo da inflação. Nesse caso, eu estava falando de composição de capital próprio ou capital de terceiros, mesmo que eu tenha dinheiro, nesse caso, é melhor eu pegar dinheiro de terceiros. Digamos que no BNDES, eu preciso de R$1 milhão, e no BNDES tem uma linha de financiamento para empresas de alta tecnologia, inovação, etc., a 5% ao ano. E eu tenho lá um ativo financeiro no meu banco que paga, já descontada inflação e imposto de renda, paga 10% ao ano. Então é melhor eu pegar meu dinheiro, colocar naquele ativo e pegar dinheiro emprestado do BNDES, porque eu vou ter lucro nessa operação, né? Eu vou literalmente ter 5% de lucro sobre aquele dinheiro. Então eu vou ter R$50 mil de lucro. Tá? Mas não é muito comum ter taxas subsidiadas. Uma outra experiência grande que eu tenho é linhas de financiamento para pequenos agricultores, para pequenas empresas, microempresas. Essas daí tem muitas linhas que são com taxa de juros subsidiada. Então, para decidir se eu vou usar capital de terceiro ou capital próprio, eu tenho que ver o risco financeiro, o capital de terceiros é os juros muito alto, mais baixo, e a disponibilidade de recursos oferecidos no mercado. Assim, para a gente terminar a nossa explicação de hoje, e no Brasil, como que funciona mais ou menos no Brasil? A gente já tem um comportamento meio que a longo prazo e esse comportamento não está tendendo a mudar. As taxas de juros no Brasil são muito altas, então o custo de dívidas que as empresas fazem é muito alto, o risco financeiro é muito alto, principalmente dependendo da forma escolhida de financiamento. O que ocorre? Por que o custo de financiamento aqui é muito alto? Porque as taxas de juros são muito altas. A gente tem sérios problemas ao longo dos anos de macroeconomia, né? O Brasil é um país que cresce muito pouco, ele tem grande instabilidade política, grande instabilidade econômica. Hoje a gente vive a era do Plano Real, né? Já desde 94, se não me engano, que tem o Plano Real. Eu acho que é 1994. Mas antes, pessoal, a gente tinha sim. Eu vivi na minha vida pelo menos 4 ou 5 moedas diferentes, hiperinflação e tudo mais. Hoje a gente está um pouquinho mais estabilizado do que era antes, mas a gente ainda tem muitos problemas, né? O Brasil é um país que depende ainda da oferta externa de crédito. Então, bancos, governos que apliquem no Brasil para oferecer dinheiro a ser emprestado no Brasil. E isso a gente ainda tem muito pouco, tá? Muito pouco. Como a gente tem pouco dinheiro à disposição para pedir emprestado, né? As taxas de juros e o mercado é muito instável, as taxas de juros são muito altas no Brasil. Por isso que, em média, tanto pequenas, médias e grandes empresas têm no seu capital em torno de 67% de recurso próprio e 33% de recursos de terceiros. Outros países onde que a oferta de crédito é ampla e daí os juros são mais baixos e eles têm uma estabilidade econômica a médio e longo prazo de macroeconomia, né, maior, as taxas de juros são bem menores. Então, normalmente, vale mais a pena pegar recursos de terceiros, pedir financiamento, empréstimo no banco, do que colocar recursos próprios. É assim que funciona mais ou menos no Brasil. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro passo para vocês aprenderem a decidir se usam mais capital próprio ou capital de terceiros é fazendo o nosso trabalho. Então, simulem uma empresa, simulem uma certa quantidade de dinheiro, pode ser R$1 milhão, por exemplo,
e entrem em diferentes fontes de financiamento, possíveis linhas de financiamento, para ver quais valem mais a pena, quais não valem a pena, em função das taxas que elas cobram. Lembre-se que não é só taxa de juros, a gente tem que ver outras taxas. E daí vocês podem decidir se vão usar mais recursos próprios ou mais recursos de terceiros, né? Deixa eu entrar aqui de novo para vocês. Gente, isso é muito importante, é um assunto extremamente importante que a gente tem que tomar cuidado. E isto é bom ver antes de começar a empresa. Por exemplo, vocês estão construindo o plano de negócio de vocês. Inclusive, no plano de negócio, normalmente, ele já vai entrando qual é a tua previsão. Usar recursos de terceiros, usar recursos próprios. Mas, professor, então, eu achava que recurso próprio era sempre melhor. Não, não é sempre melhor. Se você consegue linhas de financiamento com juros subsidiados, juros mais baixos, e daí entra o trabalho de vocês, talvez seja melhor, mesmo que você tenha recursos próprios, colocar em um ativo financeiro do mercado, do sistema financeiro nacional, qualquer, e pegar aquele dinheiro emprestado, tá? É claro, vocês pensem bem, porque se o negócio de vocês não dá certo, vocês continuam em dívida. Vocês têm que pagar aquela obrigação. Se vocês colocaram recursos próprios e o negócio não deu certo, bom, vocês perderam dinheiro, mas pelo menos não estão em dívida com alguém, tá? Falando em dívidas, alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Foi bem explicado, pessoal? Vocês conseguiram? Professor, suas aulas sempre são muito explicativas, né? Eu acho que fica tudo muito claro. Eu, pelo menos, entendi o conteúdo. Olha, Jéssica, é muito bom ouvir isso, de verdade. Você não precisa puxar o saco, tá? Fale de coração sempre, mas é Não, mas eu não tô muito puxando bom saco, ouvir. professor, que realmente é fácil de compreender. Ótimo, eu fico. Não, você não sabe a felicidade que eu tenho ao ouvir uma coisa dessas vindas dos alunos, né? De um aluno, de uma aluna. Eu fico muito feliz porque é essa a intenção, tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem, né? É claro que daí eu podia entrar em teorias fantásticas, como eu falei da estrutura ótima de capital, por exemplo, etc. Mas o que interessa no frigir dos ovos ali, né? Quando a gente vai fazer o nosso omelete? Interessa que eu estou entendendo como fazer, né? O resto são teorias a mais que eu posso até utilizar. Mas se eu não entender o básico, não adianta entender aquela teoria complexa, né? E quem estuda mais essas teorias mais complexas é o pessoal de ciências econômicas. Vocês têm que fazer algo mais aplicado. Chega lá e pensar, raciocinar como que eu vou fazer. Não é verdade? Então, não adianta estudar coisas mirabolantes se vocês não sabem o básico. Se vocês não sabem pensar o básico. E eu acho que com uma aula dessas, como a gente teve hoje, vocês já começam a pensar como que é o básico, né? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar, o que eu tenho que seguir, tá? Lembrando que a gente vai ter pelo menos uma aula inteira de capital de giro, isso é extremamente importante, e depois a alavancagem financeira, que entra a questão do financiamento e tal, mas a gente já está se preparando para a aula de capital de giro e para a aula de alavancagem financeira. Eu quero deixar a alavancagem financeira por último, talvez seria até interessante falar agora, mas eu quero deixar por último, porque eu quero que vocês pensem a empresa como um todo em termos de gestão financeira, para daí decidir a alavancagem financeira, tá bom? Então, pessoal, se ninguém tem nenhuma observação, nenhuma dúvida, eu sempre falo, né? Vocês me deixam preocupado, né? Porque se não tem nenhuma dúvida, eu expliquei muito bem, ótimo, ou expliquei tão mal que vocês nem conseguem formular uma dúvida. Mas vamos lá. Vocês sabem que eu estou à disposição, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, eu estou à disposição. Pessoal, eu quero que vocês guardem 5 minutinhos para irem lá na atividade de frequência, assim que a gente terminar a aula, e já fazerem atividade de frequência e garantir
a presença de vocês. Lembrando que a atividade de frequência, ela fica à disposição. Nós estamos na quarta-feira até terça-feira da semana que vem, 23 horas e 59 minutos. Depois fecha e vocês têm falta na aula, literalmente falta. E relembrando, o material sobre o trabalho que vocês têm que fazer já está disponível na semana 9 e vocês já podem, inclusive, postar lá na semana 9. Lembrando que a data máxima para postagem do trabalho, pegar minha cola, é 30 de setembro, que é o equivalente à semana 9, às 23 horas e 59 minutos, tá? Se alguém tiver problema para postar antes desse horário, fale comigo, mas eu sugiro que vocês tentem postar pelo menos 1, 2 dias antes, para não dar problema, né? Não adianta me avisar depois. Professor, não postei porque eu não consegui postar, deu problema na internet. Depois não... Daí eu vou considerar que não foi postado nota 0, tá? Vocês são avisados 4 semanas antes. 4 semanas antes. 28 dias antes. Então, dá um tempo mais do que suficiente. Muito mais do que suficiente. Pessoal, eu agradeço de novo a presença de vocês. Como a semana passa rápido, né? Como a aula passa rápido. A gente está 1h30 conversando. Ontem à noite fui dar aula para uma outra turma. Eu literalmente fiquei das 8 às 10 da noite com eles. E todo mundo ficou até o final. Foi muito legal, me deixou muito feliz isso daí. Tivemos uma conversa muito boa, tá? Estudem de novo o nosso assunto, que é um assunto importante da aula de hoje. E semana que vem, lembre-se que eu vou fazer uma pequena adaptação na ordem dos assuntos. A gente vai começar dia 9, dia 16, 23 e 30. A gente vai falar sobre controle e planejamento financeiro. Vamos falar, entre outras coisas, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado de exercício, indicadores e orçamento empresarial. Tá bom? Não percam essas aulas que são extremamente importantes. Pessoal, então, tchau. Aproveitem bem o feriado fazendo o trabalho do professor Klaus, tá? Vocês não vão se livrar até no feriado. Pois né, professor? Nem no feriado você já está com outro trabalho, mais um. Professor chato. Vocês vão ter que me engolir. Imagina, professor. Professor, boa semana, bom feriado, até semana que vem. Pessoal, para vocês também, obrigado. Patrícia também, obrigado. Rivelino, até semana que vem, pessoal. Quero ver todos aqui. Tchau, professor. Obrigado, bom feriado. Para você também, Rodrigo. Tchau, tchau, Rivelino.